Fala, caros bastidores, bem-vindos ao canal Bastidores da Arquibancada, mais uma rodada aí do Campeonato Brasileiro. E nós aqui dos Bastidores da Arquibancada, a gente traz ali uma reflexão, né, do que a gente está vendo, do que a gente está acompanhando, e alguns pontos eu separei para trazer para vocês, para a gente conversar aqui. Primeiro, é claro e evidente, né, já há bastante tempo, mas cada vez está ficando mais claro que há uma diferença enorme no planejamento do Botafogo, no investimento do Botafogo nesse elenco, né? Do meio para frente, um investimento absurdo, com jogadores caros, né? A gente tem as duas contratações mais caras do futebol brasileiro, Luiz Henrique e Almada, e há um descompasso enorme com o setor defensivo, qual eu classifico como um dos pontos negativos, né, desse Botafogo de 2024, e também uma fragilidade aí do nosso clube, né? Cada vez que a gente aponta os erros numa derrota, em algum jogo específico, a gente pode ter certeza que um dos fatores para o Botafogo não ter ou não estar tendo sucesso maior ainda do que poderia é o setor defensivo do Botafogo. Então, de cara, eu já venho falando isso no canal, né? Hoje, por exemplo, o Bastos não jogou, e quando o Bastos não joga, a gente tem uma diferença enorme na zaga do Botafogo, abre uma janela enorme ali de entrosamento, de posicionamento, de qualidade, né? Então, o Botafogo precisa urgente ir no mercado se ele quiser colocar ali o resultado esportivo como o principal fator aí de mudança no clube. O Botafogo vem mudando em vários setores, é inegável, a gente está acompanhando o progresso do clube, mas o resultado esportivo que ainda não veio passa muito para o Botafogo ter aí um sistema defensivo melhor, né? O Halter novamente vem falhando, vem sendo muito inconstante, e não dá para contar muito com o jogador. O Botafogo precisa no mercado contratar e ajustar essa defesa se ele quiser ter um time muito mais equilibrado, né? O Botafogo ele é desequilibrado com relação ao seu elenco quando a gente olha no todo, né? Do meio para frente, muito dinheiro empregado, muito dinheiro gasto, muitas contratações, e para trás há ali uma distância enorme de planejamento financeiro com relação ao elenco. Isso é um dos fatores que a gente está observando, né, nesse Botafogo. Falar da arbitragem é uma coisa assim que é recorrente, né? Todo mundo reclama da arbitragem, todos os clubes reclamam da arbitragem. Eu acho que o Botafogo ele tem que virar a página nisso aí. O Botafogo ele precisa ter uma habilidade maior de trabalhar isso nos bastidores. Não adianta ficar reclamando, e não adianta também todo jogo colocar a arbitragem como se fosse o fator principal do Botafogo não atingir os resultados, né? Eu tenho observado isso e eu acho um erro não só da torcida, como do próprio clube, condicionar isso ao não resultado positivo nos jogos. A arbitragem é ruim, erra para todo mundo, existe o sistema não é a favor do Botafogo, é contra o Botafogo, a gente já sabe disso, a gente está careca de saber, né? E eu acho que falar e reclamar, isso não vai mudar nada, na minha opinião. Acho que o Botafogo ele tem um outro problema sério, que é a indisciplina dos seus jogadores, né? Um time que tomou mais cartões no Campeonato Brasileiro até o momento, um time que tem disciplina de jogadores recentemente, que um deles já até saiu do clube, levando pessoas para concentração, né? E são coisas que não são explicadas. Agora veio o Damian, que também não foi explicado, né? A torcida fica muito sem saber, muita gente julgando, mas o fato é que acontecem as coisas no Botafogo e não há uma explicação de fato do que acontece.
o que a gente vê é uma indisciplina enorme. E a falta de um gerente de futebol, de um gestor de campo de futebol, como a gente teve já Antônio Lopes, como poderia ser o Felipe Gimenez, como poderia ser um Filipão, mas falta esse cara de bastidor, esse cara de vestiário para chamar essa rapaziada, né, e esquecer um pouquinho a questão da arbitragem e ganhar na bola. O Botafogo precisa ganhar na bola. Então eu acho que passa muito por parar de reclamar da arbitragem, né, usar isso como algo que possa fazer com que os jogadores se superem no campo, né? Juntar todo mundo no vestiário, fechar o vestiário, falar, ó, ele vai marcar e a gente vai lá e faz 3 gols, como a gente fez contra o Atlético Goianiense. Eles inventaram um pênalti, a gente foi lá e fez 4-1. Então o Botafogo ele precisa ter, primeiro, vontade de ganhar os jogos, que a gente não está vendo essa vontade também. Acho que falta o Botafogo, entra dormindo, toma sempre gol. No jogo de hoje, tomou no início do primeiro tempo, tomou no início do segundo tempo, entra dormindo. O jogo são 90 minutos mais os acréscimos e tem que estar ali ligado o tempo inteiro, galera. Tem que estar mordendo. Hoje o Botafogo ele defendia a liderança do Campeonato Brasileiro, ainda é líder, né? Mas era um jogo muito difícil, mas como todos os jogos do campeonato, mas que o Botafogo deveria estar mais ligado. Se tivesse desde o início do primeiro tempo, talvez não tivesse tomado os gols que tomou, né, e poderia até ter feito também. Então eu classifico indisciplina dos jogadores, sistema defensivo e a arbitragem como os fatores aí que o Botafogo precisa administrar melhor. Uma outra toque que eu quero dar é no Arthur Jorge, né? O treinador aí vem poupando os jogadores, né? E na minha visão, enquanto o Botafogo não ganhar nenhum título de expressão, eu acho que o Botafogo não tem que poupar nada. Ele pode poupar um ou outro jogador, mas manter uma base, né? A gente tem uma ideia de elenco, mas na minha opinião a gente não tem esse elenco todo para poupar. Falta jogadores em várias posições, por exemplo, nas laterais, no sistema defensivo. E o Botafogo, na minha opinião, ele não deve poupar jogadores. Ele deve sim, cada vez mais, melhorar o entrosamento dos jogadores, melhorar o entrosamento das jogadas que possam fazer diferença no jogo, né? E que esses jogadores joguem juntos cada vez mais e principalmente com vontade para ganhar os jogos. Então esses são alguns toques aqui que eu tenho observado, que eu queria deixar aqui, passar para vocês aqui. Quero ouvir a opinião de vocês aqui no canal. Galera, senta o dedo no like. Um abraço a todos. Fogo neles.